Olá, amigos do YouTube, tudo na bênção? Aqui, Pastor Heber Ramos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Fé. Mas antes de continuar, um agradecimento todo especial à Playmóvel. A Playmóvel, a operadora 100% digital que conecta você com qualidade e eficiência. Quer saber mais? Aqui embaixo. Acesse playmóvel.com.br e descubra os planos incríveis da Playmóvel. Com a Playmóvel é tudo pelo aplicativo. Não tem burocracia. Seus gigas acumulam para o próximo mês e você não tem que se preocupar com taxas, multas e nem mensalidade. Olha só, simples assim. Acesse playmóvel.com.br. Queridos, um pedido de sempre. Olha só, se inscreva no canal. Se você não é um inscrito, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Deixa o seu like. E nessa mesa de conversa aqui, com convidados especiais, já vai colocando comentário. Porque o YouTube entende que isso aqui é um papo relevante. E ele então vai propagar para mais pessoas. E propagando para mais pessoas, o que acontece? Essa conversa alcança mais, um grupo bem maior é alcançado e mais pessoas com certeza serão abençoadas. Então te convido a clicar, se inscrever e compartilhar. Eu estou muito feliz, nós estamos aqui no nosso 5º episódio do podcast Ponto de Fé e hoje nós vamos conversar sobre coragem, fé e serviço. 3 pilares que sustentam a jornada de homens e mulheres que escolheram servir a sociedade com bravura e integridade. O nosso convidado de hoje é um exemplo disso, policial no Distrito Federal, desde 2014. Ele soma 11 anos de carreira e uma trajetória marcada pela dedicação à segurança pública e à formação de novos profissionais. É bacharel em Direito e pós-graduado em Direitos Humanos, Criminologia e Docência do Ensino Superior. Também atua como professor em cursos preparatórios, com foco especial nas carreiras policiais. Além disso, é instrutor de defesa pessoal da Polícia Militar, tendo contribuído na formação do 11º curso de formação de praças. E olha só, um rapazinho é faixa preta em jiu-jitsu, não sei nem se a pronúncia está certa. Jiu-jitsu, ele entende na prática o que significa disciplina, resistência e autocontrole. É casado com a Nayara e pai da jovem Yara. É o nosso convidado, então, equilibra a vida profissional intensa com os desafios e bênçãos da vida familiar. É uma honra receber Vinícius Rocha. Eu vou te chamar de Vinícius Ramos Rocha. Sim. Tá tudo certo? Tá tudo Ou certo. Rocha e Ramos primeiro? Estamos em família. Tá tudo certo. Estamos em família. Queridos, para quem não sabe, é meu primo. E é um prazer tê-lo aqui, o meu primo Vinícius, para esse bate-papo muito importante e que vai, com certeza, edificar a vida de muitas pessoas. Com certeza. Mas nós temos aqui no nosso podcast uma tradição de sempre trazer uma lembrancinha. Meu irmão. O podcast aqui é diferenciado. Show. Se você quiser já abrir aí, fica à vontade. Vamos lá. Fica no seu comando. Sem muita surpresa. E a gente sempre dá essa lembrancinha, porque é importante, né, receber os convidados com muito carinho, muito amor e muita dedicação. Olha só, caneca do Ponto de Fé. Meu irmão, muito obrigado, viu? Me senti honrado aqui. Primeiro, eu agradeço o convite. Mas antes de falar com o teu público, eu gostaria de te parabenizar pela iniciativa. É importante fazer o que você está fazendo, ser um divulgador da palavra, divulgar não só a palavra, mas conhecimento, trazer pessoas que você acha relevante, que vão contribuir não só para o reino, mas para o crescimento pessoal dos cristãos, não só dos cristãos, né? Porque muitas pessoas também assistem o seu podcast. Então, parabéns pela iniciativa, que isso se propague por anos e anos e possa ser relevante nesse contexto. E queria agradecer a todo mundo que está assistindo, é um prazer estar aqui. Fiquei até emocionado com esse currículo. Eu não sabia que a gente não vai percebendo tantas coisas que a gente faz e elas vão se acumulando e a gente não percebe, né? Deus abençoe. E é isso. E fiquei feliz porque falou da minha família.
E eu acho um pilar importante, não só trabalho. Trabalho sem família não se sustenta. Ser um excelente profissional e não ser um excelente na sua família não faz sentido. Né? Então, parabéns aí pelo currículo. Gostei da iniciativa aí. Show de bola. Amém, meu irmão. O prazer é todo meu. Primão abençoado. Vamos lá, Vinícius. Vamos iniciar. Como e por que decidiu entrar na polícia? Vamos lá. Boa pergunta. Como você sabe, meu pai era policial. Sim. Meu pai era delegado de polícia. Então eu cresci vendo armas e livros. Eu via no escritório dele livros de direito e via armas, porque ele era delegado. Então eu cresci nesse contexto e aquilo de alguma forma me impactou. E sem pensar em outra carreira, eu já segui. Então foi como se fosse por iniciativa familiar. Na verdade, meu pai nunca me forçou nesse caminho. Foi muito natural. Não só a escolha da profissão, segurança pública, mas a escolha do curso. Sempre pensei em direito, nunca pensei em outra carreira. Nunca pensei em outra carreira. Aos meus 18 anos, quando eu pensei em fazer alguma faculdade, direito, certo. Por conta dos livros, já estava no meu subconsciente. Sim. Aquela influência. E que muitas vezes nós somos influenciados, e de fato nós somos influenciados não pelo que ouvimos, mas pelo que vemos. Então são atitudes que nos influenciam, né? Então, se a gente quer influenciar os nossos filhos, nós temos que fazer, além de falar. E meu pai vivia aquela rotina, visitava-o na delegacia, então aquilo era muito comum para mim. E é onde eu quero chegar. Ainda não sou delegado de polícia, mas é para lá que eu estou caminhando, e por influência familiar. Amém. Nós recebemos aqui no podcast Pão de Fé um dos seus professores, pastor Gedeon Júnior. Esteve aqui conosco falando sobre a questão da palavra do Senhor. Foi uma bênção e ele foi professor também da minha esposa. Sim. E um abraço pro pastor. Assistiu o episódio tomando café da manhã. Ele falando das diversas traduções, das Bíblias. Sim, inclusive tá aí, pessoal. Quem quiser acompanhar, pode acessar. Aconselho. Vamos lá, querido. Uma experiência dentro do patrulhamento já na ativa, no combate, uma experiência que você julga ser importante compartilhar aqui com o pessoal. Uma experiência. Me pegou de surpresa, né? Essas perguntas aí você poderia ter me passado para eu pensar nelas. Mas assim, infelizmente, o nosso dia a dia, a Polícia Militar se depara com um lado negativo das pessoas. Infelizmente, nós somos chamados para resolver situações onde as pessoas não conseguem resolver. Então, o Estado é chamado para resolver situações que as pessoas não têm, muitas vezes, a capacidade de resolvê-las, né? E, infelizmente, algo que está no contexto diário é a violência doméstica. Infelizmente, a violência doméstica, o policial que está me ouvindo sabe que diariamente essas ocorrências acontecem. Por determinação legal, elas têm prioridade de atendimento. Então, a gente se depara com essa mazela da população, da sociedade, que é a violência doméstica. Então, já peguei inúmeros casos onde eu tive que usar da força, tive que usar das técnicas de contenção. Muitas vezes a gente sai no embate físico, aí é onde nós temos que usar as técnicas de defesa pessoal, mas assim, é uma mazela social e a gente vê justamente a família se perdendo. Porque uma família que chega no ponto de violência, um relacionamento onde acaba em violência, acabou o relacionamento. Né? Não tem como se sustentar um relacionamento onde existe vias de fato, onde existe violência. Então a gente se depara com a decadência das famílias. Isso é muito ruim e eu oro sempre por isso. Nós, homens, temos que assumir essa responsabilidade de conduzir as nossas famílias. Então, quando o homem, que é para ser o defensor, passa a ser o agressor, não tem mais o que fazer, né? Aí nós somos chamados para esse contexto. Para um homem que, a princípio, Deus deu o dever de ser o protetor da família, está num contexto desvirtuado sendo o agressor. E nós temos que contê-lo. Olha só, preparando o podcast para conversar contigo, eu ontem estava fazendo uma pesquisa e trouxe um dado aqui muito importante. De acordo com o Atlas da Violência 2025, o Atlas da Violência é um portal de muita credibilidade e faz um trabalho muito sério. Então, de acordo com esse Atlas da Violência, recentemente ele fez uma divulgação de um dado importante e foi divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Acredito que seja IPEA, depois eu faço é o IPEA. Em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Nós estamos em Brasília, certo? Nós estamos aqui no podcast, esse estúdio da Playmobil está em Brasília. E aqui em Brasília, ô Vinícius, teve uma queda, graças a Deus, em relação aos homicídios. Em 2023 foram registrados 347 homicídios na capital federal, o que representa uma taxa de 11 casos por 100 mil habitantes. É assim que o Instituto trabalha, a cada 100 mil habitantes. E o levantamento também revela que no cenário nacional, o DF, ele ocupa o terceiro lugar entre as unidades da federação com menor taxa de homicídios, ficando atrás apenas de São Paulo e Santa Catarina. Então, como que é feito esse trabalho assim para que, graças a Deus, esse índice está sempre caindo na nossa cidade, na nossa capital? Graças a Deus, isso aí é política pública. Política pública, sobretudo novos concursos. Nós temos mais policiais nas ruas, e quanto mais polícia na rua, mais a sensação de segurança. E aí passa também por uma questão de educação, a população tem visto a importância de ter uma cidade segura. Eu acho que as pessoas estão sendo mais coerentes. E, de fato, assim, ter uma redução significa mais atuação da polícia. Então, quanto mais polícia nas ruas, mais sensação de segurança. Isso aí é fato. E, resumindo a sua pergunta em uma só palavra, política pública. Eu acho que o governo entendeu a importância da polícia militar no contexto, não desmerecendo a atuação de outras forças policiais, lá previsto no artigo 144, mas a polícia militar é a que está em contato com a população. Quando acontece alguma coisa, a pessoa liga direto para a polícia militar. Então, é o representante do Estado que tem um contato direto com a população. Porque na cabeça de todos nós, eu também estou incluído nisso, a ideia, isso é impossível. Qual é a ideia que nós temos? Vamos lá, ideias. A polícia vai ter que estar 24 horas do lado do cidadão. Isso é impossível. Porque senão ia ter que ter um policial, uma escolta armada em cada esquina, em cada casa. E isso é impossível. Então, quando acontece, infelizmente, um homicídio, um crime, alguma coisa, é porque realmente não tem como, pelo menos é o que eu imagino estando de fora. A polícia não tem como ficar do lado de um cidadão 24 horas guardando. Mas eu fiquei muito feliz com essa pesquisa, com esses dados, onde né? a nossa cidade está tendo um índice de queda em questão do homicídio. Sim. Mas, em contrapartida, fala-se também que dentro do crime de feminicídio, aí tem um aumento. Aí nós estamos em terceiro. Aí muda um pouco o quadro. Por que nesse ponto específico estamos tendo essa problemática? Boa pergunta. Isso me coloca em xeque. Olha só, queda de homicídio, queda de roubos, crimes contra o patrimônio, tudo isso com o policiamento preventivo você consegue diminuir. Se tiver rondas ostensivas, mais policiais nas ruas, nós conseguimos reduzir esse tipo de crime. Homicídios, crimes patrimoniais, mas mesmo que tenhamos um patrulhamento ostensivo, crimes passionais a gente não consegue prevenir. Porque são crimes de ódio, crimes que acontecem de repente. Você pode ter uma viatura embaixo do seu prédio. Mas se a pessoa decidir no seu coração matar, já era. E aí, trazendo para um contexto bíblico, quando a maldade desce para o coração, já era. Né? Quando você decide, coloca no seu coração que você vai praticar o mal, já era. Então, a palavra já nos diz, de tudo que for guardar, sobretudo, guarde seu coração. Porque dele procede as intenções, né? as fontes da vida. Né? Então, quando o ser humano coloca isso na cabeça, já era. Haja patrulhamento ou não, porque são crimes de ódio. Crimes violentos, crimes passionais. E para esses não tem patrulhamento que resolva. E você tem colocado sempre isso lá na sua página do Instagram, né? Sempre usando Provérbios, que é um livro excepcional que fala do dia a dia. Sabedoria. Salomão e tal. E tentando aplicar a segurança pública, trazendo iluminação, esclarecimento. É a ferramenta que a gente tem. Sim. Está disponível. Todo mundo tem ele nas mãos. Está disponível. Então, por que não usá-lo para o bem, para trazer conhecimento? Acho que isso é um compromisso que todo cristão tem que ter. E aí eu já deixo, se quiser já para fazer um corte aqui, eu já queria dizer que todo cristão tem um compromisso com a educação. Todo cristão tem um compromisso em ser um educador, em ser um docente. Porque foi para isso que Cristo nos chamou, para educar. Como que eu vou ganhar pessoas se não for através da educação, através do comprometimento, trazendo iluminação, esclarecimento? Então todo cristão tem esse compromisso
em ser um educador. A docência, então, dá para se encarar como um ministério. A docência é um ministério. É um ministério. Tanto é que daqueles ministérios descritos pelo apóstolo Paulo, existe o ministério de mestre. Sim, sim. O mestre é essencial. Existe o evangelista, aquele que ganha almas. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi criado aos pés do mestre Gamaliel. Então ele tinha um conhecimento, ele era um homem culto. Em grego, ele era um judeu excelente, né? Sim, sim. Então todo cristão tem esse ministério. Não é só ganhar almas, mas também precisamos educá-las, né? Olha só, como você lida com medo, a pressão e os dilemas do dia a dia dentro da sua profissão? Dizer que não tem medo, isso é mentira. Aquele que não tem medo é mentira. Então, a gente dosa o medo. Quanto mais técnicas você possui, quanto mais treinamento você possui, você reduz esse índice de medo. Mas, assim, tirar o medo da equação é impossível. E aí a gente vai dosando com treinamento, ser faixa preta em jiu-jitsu, ter 14 anos treinando, isso me ajuda a ter a mente tranquila em momentos de risco, porque a gente treina. Então tá ali treinando, impondo força, praticando ali uma violência. Quando o mestre fala, opa, acabou, você consegue se frear. Então você consegue pôr limites na sua violência, né? Então o policial tem que ter esse preparo de saber a hora de agir de forma incisiva. Mas quando parou, chegou no algemamento, parou a resistência, acabou o jogo. Olha só, a gente tem sempre notícias de policiais que está no limite do estresse mesmo, aquela situação bem complicada e que infelizmente acaba até se suicidando, né? Partindo para o suicídio. O autoextermínio é uma realidade. Nós vemos isso, acompanhamos essa problemática aí. Agora, a profissão, ela impacta de alguma forma dentro da sua família? Casamento, que eu falo, com a filha, ou não? Ou é uma coisa que tu consegue dividir, separar de forma bem tranquila? Quando chega em casa, tira a farda, tá tudo certo? Eu particularmente consigo. Mas eu convivo com irmãos de farda que não conseguem. Não conseguem porque talvez não tenham o canal para desestressar. Seja ele o esporte, seja uma religião. Sim. Então, nesse contexto, a religião é importantíssima. O esporte é importantíssimo como um viés, um canal de alívio. E aí, muitos policiais, infelizmente, hoje está diminuindo muito, mas ainda nós temos a lembrança de policiais que eram entregues ao alcoolismo, às drogas, como esse viés para desestressar, né? Mas esse não é o melhor caminho. Então, eu consigo me desvincular, mas lembrando que sou policial 24 horas, sempre ando armado, vou pro banheiro armado. Vou pro banheiro onde eu for, porque eu tenho um dever sobre os meus ombros. Sim. Então as pessoas sabem que eu sou policial, então eu tenho o dever de agir e carrego comigo. Porque quando nós nos formamos, nós fazemos um juramento. E aí nós temos esse juramento e carregamos isso para a vida inteira. Mas assim, é necessário aliviar esse estresse da carreira. Muitos policiais não conseguem, infelizmente, mas eu percebo que as novas turmas, esses policiais que entraram agora, eles têm uma outra cabeça, têm outra mente. E aí foi importante ter trabalhado na formação desse curso, do CFP11, né? 11º curso de formação, porque eles você se sente renovado. A gente sai do ambiente de onde nós trabalhamos, os policiais mais antigos, com um certo tipo de problema, e vamos para esses ambientes. E aí a gente é renovado. Ambientes que renovam o nosso espírito. Curso de formação, ambiente acadêmico. Igreja também é bom, porque tem sempre pessoas novas chegando. Então é sempre bom dar essa oxigenada, né? A polícia, ela consegue estar aí para isso, né? Trazer a segurança para a cidade. Como que a igreja pode contribuir para ter uma cidade mais segura? Boa pergunta. Responsabilidade social da igreja. Sim. E eu acho que toda igreja tinha que acordar para essa realidade, né? Muitas igrejas vivem só o espiritual e se esquecem do seu compromisso enquanto instituição pública, enquanto instituição que pode renovar a família. Mas assim, as igrejas no contexto geral, elas estão de parabéns. Se o mundo já é ruim com a igreja atuando, pensa sem a igreja. Retira a igreja dessa equação. Aí acaba tudo. Aí acabou. Aí já foi. Porque a igreja promove a educação, trabalha contra o vício, contra o alcoolismo, sim. contra as drogas, Sim. tenta restaurar casamentos. A igreja é fundamental nesse contexto. E aí cabe aos pastores acordar para essa realidade e saber que o trabalho, sim, dos pastores é um trabalho essencial. Pastor é essencial.
A igreja presta um serviço público, é um serviço público e relevante na sociedade. E a igreja está para isso, para preparar. Para preparar, para Preparar proteger, novos para discípulos, educar. Educar. Isso, responsabilidade social. Fantástico. O jiu-jitsu, tá certa a pronúncia? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Como jiu-jitsu... Arte suave. Como a arte suave. Como que a arte suave... Boa. Boa. Como o jiu-jitsu, a arte suave. Como o jiu-jitsu te ajuda emocional e mentalmente na rotina como policial. A todo momento. A todo momento. Todo momento. Ter uma habilitação, ser um artista marcial, ter uma formação na arte marcial é fundamental, seja qual for ela. Mas para atividade policial não existe ferramenta melhor do que o jiu-jitsu. Por quê? Eu preciso, por exemplo, eu vou numa ocorrência de violência doméstica, como eu citei no começo. Dei voz de prisão. Preciso levar. Sim. Uma vez dada a voz de prisão, eu preciso prender. Sim. E uma vez que a gente entra no embate corporal, eu não posso lesionar. Então eu tenho que dominar, conter, algemar e conduzir. Eu não posso amassar o pacote, como a gente diz. Eu tenho que apresentar na 14ª, aqui a delegacia aqui do Gama, ou seja, qualquer delegacia, o pacote apresentável. Até porque vai passar por uma Isso, perícia. O único país onde uma polícia prende e apresenta para outra é aqui. Então a polícia militar prende e apresenta esse preso a uma outra polícia. E aí ela tem as atribuições constitucionais dela, mas enfim, eu tenho que apresentar esse preso, esse conduzido em bom estado. Sim. Até porque ele também é sujeito de direitos, ele possui direitos humanos, a sua integridade também tem que ser preservada. Mas assim, se testar o sistema, se bater de frente, temos policiais preparados para conter, para algemar. A gente brinca assim que a gente tem a capacidade de abrir a caixa de ferramenta e usar o que está à disposição. Mas a gente tem que apresentar o pacote inteiro. Então, acho que para esse contexto, a arte marcial, o jiu-jitsu é fundamental. Então, quais são, aqui nesse caso das artes marciais, vamos lá, quais os valores da arte marcial você considera semelhante aos ensinamentos de Cristo? Cara, são muitos. São muitos, São né? muitos. Primeiro, assim, eu acho que respeitar a autoridade. Sim. Respeita a autoridade, saber que existem pessoas acima de você. Resiliência. Todos os grandes homens da fé, os nossos grandes pais da fé, foram resilientes no seu propósito. E a arte marcial nos ensina isso, assim como o cristianismo também nos ensina. Porque é importante lembrar que a arte marcial não é para agredir ninguém. Não, é autodefesa. Eu vou entrar para uma arte marcial, vou sair quebrando todo mundo, olhar para mim com cara jamais. Feia. Quem faz assim, eu não posso negar que existem pessoas que fazem isso. Mas esse tá desvirtuado da lógica. A lógica é a autodefesa, a autodisciplina. Então já pensou se Paulo tivesse desistido no meio do caminho? Já pensou se os apóstolos tivessem desistido? Já pensou se os grandes pais da fé, Agostinho, Martinho Lutero, tivessem desistido? Os grandes pais, John Wesley, tivessem desistido? Então é resiliência. E resiliência também a gente aprende na arte marcial, respeito à autoridade, autodisciplina, autorresponsabilidade, que eu acho que é o que falta hoje. As pessoas não querem responder pelos seus atos. Praticam, e aí quando chega a consequência, fala, não, porque eu... É culpa dela, é como se fosse aquela síndrome de Adão. Sim. Que quando Deus Eu não questiona, não, foi a mulher que tu me deste. Parece que a geração de hoje está vivendo isso. Não sou eu. É o governo, é a minha esposa, é o Estado, é a igreja, é o pastor que não me aconselhou, o pastor passou por mim e não falou comigo, vou sair da igreja. Não, às vezes quando você comete alguma coisa, a responsabilidade vem. E ter autorresponsabilidade é importante. Saber que tudo que você planta, um dia você vai colher. Sim. Existe muita diferença entre o jiu-jitsu e o karatê, ou é tudo... tem os mesmos princípios? Princípios, sim, mas a prática é totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque essas lutas são lutas em pé, golpes traumáticos, então é um soco, é um chute. E o jiu-jitsu não, já é a arte de dominar. É a arte onde, com a arte suave, o mais fraco pode... Não é bem suave assim, né? Não é bem suave. Quem pratica aí sabe. A arte suave é no nome. Suave. Mas assim, ela foi desenvolvida para que o fraco dominasse o forte. Com sistemas de alavancas, de ganchos, então de torções. Então é possível sim, uma pessoa com conhecimento de jiu-jitsu, um faixa branca que treina aí há um ano, há 6 meses, ele já tem um conhecimento superior do que uma pessoa que não treina. Isso é fato. Isso é fato.
É extremamente letal essa arte marcial. E nós temos que, e você que é praticante de jiu-jitsu, entenda, não é só esporte, é arte marcial. Então pode ser usado para autodefesa, pode ser usado para a defesa da sua família. E aqui eu faço uma convocação aos cristãos. Por que não treinar? Porque os cristãos têm essa resistência, muitas vezes com a arte marcial, muitas vezes com treinamento físico, muitas vezes com o desenvolvimento do próprio corpo. Já que o corpo é templo, para diversos contextos, por que não usá-lo para melhorar? Já, afinal de contas, é a ferramenta que Deus nos deu para trabalhar. Para evangelizar, para exercer o nosso ministério. Então, nós temos que otimizar essa ferramenta. E aí, a melhor ferramenta de otimização desse corpo que Deus nos deu é arte marcial, no meu entendimento. Eu tive a honra de estar no seu batismo. Igreja Batista, pastor Laudijaí Guerra fez o seu batismo. Se eu não me engano, eu tinha 15 anos. Sim, estava lá. Foi uma bênção. Glória Mas a aí Deus. teve um momento que você deu uma distanciada. Quais foram as experiências dentro desse período e na hora que você retorna? Vai ter 3 horas esse podcast? Pode arrochar, meu irmão. A gente combina com a galera aí. Assim, eu me converti aos 15. Me converti aos 15 ali por volta dos 18 anos. Assim que eu entrei na faculdade, eu saí da igreja. Confesso assim que... Mas é a juventude, né? Aquele ímpeto do jovem, de conhecer outras coisas. Assim, não foi... Para minha vida cristã, minha intimidade com Deus não foi bom, porque você acaba se afastando. Mas, assim, como pessoal, eu tive experiências fantásticas, assim. Conhecimento do mundo, do que o mundo de fato é mal, as pessoas de fato são ruins. E tive experiências, assim, me fez ser um ser humano com a visão um pouco mais ampla das coisas. Porque, infelizmente, é um desafio manter os jovens na igreja. Quem é líder de jovem, que está nos ouvindo, sabe que é um desafio manter os jovens na igreja, até pelo ímpeto que eles têm, pela a curiosidade com relação ao mundo. E foi isso que me levou. Outro ponto importante, assim que eu entrei na faculdade, eu me encantei. Me encantei com essas questões de novos conhecimentos, novas filosofias, o estudo do direito. Mas hoje eu percebo que foi erro meu por não ter uma base cristã, uma base da palavra. E hoje eu entendo que a palavra resolve todas essas questões. Se você fizer um estudo coerente, o evangelho resolve todas essas questões. A palavra tem resposta para tudo. Para tudo. A palavra é viva e eficaz. Mas naquele período não. E o mundo me encantou com essas teorias, essas filosofias. Infelizmente tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que talvez esteja nesse momento de estar iludido, de estar caminhando pelo mundo aí e tal, sem conexão com Deus, mas aquele que se converteu de verdade tem uma luzinha, tem uma luz assim que acende no... E não esquece, né? Não esquece. Eu posso citar muitas vezes assim livramentos que eu tive, andando nesse mundão louco aí e tal, e muitos livramentos que eu tive, de saber assim que, Senhor, obrigado, eu sei que foi o Senhor. Mas no outro dia o cara volta a fazer as mesmas coisas. É como o apóstolo Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Então tive muitas experiências que, para minha formação enquanto homem, foi boa. Mas para minha relação com Deus me prejudicou bastante. Mas graças a Deus eu voltei. Glória a Deus. O bom filho, a casa retornou. Retornei como filho pródigo. Destruído. Deve ter tido lá o irmão mais velho, né? Reclamando de alguma coisa. Com certeza. Tem alguém que se chateia, né? Sim. Essa história é fantástica. E aí volta todo arrebentado, destruído. Graças a Deus eu ainda consegui voltar. Casado ainda. Minha esposa é uma guerreira. Nunca me cobrou voltar. Nunca me cobrou. Mas ela, do jeito dela, do jeito feminino, como mulher sábia de Provérbios 31, vai conduzindo as coisas. Daqui a pouco eu fui voltando. Mas eu sabia que o dia que eu pisasse novamente numa igreja, eu ia voltar. Que bem. E eu retardava esse momento. Segurava esse momento a todo custo para não ir, porque eu sabia que se eu fosse, eu ia voltar. E aí, quando eu pisei de novo lá com o pastor Heber, hoje eu congrego no Ministério Aprisco, tô lá com o pastor Heber, você que é do Gama conhece o pastor Heber, trabalhou muitos anos com o pastor Laudijaí, e aí hoje nós estamos no Ministério Aprisco e é uma bênção de Deus ter voltado, mas volto com uma experiência, assim, absurda. Maravilha, muito bom. Graças a Deus. E que Deus possa te abençoar ricamente. Consegui voltar. A docência, ela, como já foi dito, é um ministério, sim, mas você é focado para preparar novos policiais, é isso? Sim. A sua área? A Polícia Militar, quando cria um curso de formação, ela requisita instrutores. E aí abre-se um memorando lá, cada um se habilita, e aí por ser faixa preta,
E eu me habilitei justamente para frequentar esses ambientes de renovação, como eu falei. Sim. A academia, a faculdade, cursos de formação, onde tem pessoas novas, são novos sonhos, novas expectativas. Eu falei, eu vou trabalhar. E aí fiz uma qualificação de defesa pessoal com uma equipe fantástica de defesa pessoal da Polícia Militar, profissionais de gabarito, de excelência. E aí fui trabalhar com defesa pessoal justamente por entender que o policial precisa desse conhecimento. Até porque Polícia Militar, apesar de ser nível superior, apesar de ser um serviço público, a segurança é um serviço público, ainda é muito braçal. Ainda tem uma parte que é braçal. É o policiamento ostensivo, é ficar em pé. Muitas vezes tem evento na esplanada, o policial fica em pé. Muitas vezes tem um confronto corpo a corpo. Muitos policiais passam por troca de tiro. E, enfim, ainda é corporal. E aí o conhecimento da arte marcial é essencial. E por que não transferir? Sim. Pensei, esse conhecimento que eu venho adquirindo, é a forma como eu vejo a arte marcial, a forma como eu vejo a segurança pública. Esse foi um ímpeto. Então, achar que a docência é importante, achar que o jiu-jitsu é importante, observar a segurança pública como um serviço público a ser prestado. O policial na rua, ele é um prestador de serviço e ele está lá para servir a comunidade. É assim que eu vejo. E toda vez que eu entro numa viatura, que eu estou de serviço, eu estou lá para ajudar. Então, quis compartilhar essas visões. Você que é do CFP11, que pode estar nos assistindo, parabéns pela sua formação, foi uma das melhores até aqui. E espero ter contribuído aí para a sua formação. Para quem está bem enraizado, eu falo dessa forma, enraizado mesmo. Sim. Na violência, na criminalidade, de tudo aquilo que nós já falamos, a questão do ensino, a questão da palavra, a questão da importância da igreja, mas sempre tem aquele que é teimoso em continuar. Dentro da sua experiência, como é que a gente faz para poder resgatar esse abençoado? Difícil, ele insiste em ficar ali. Porque a gente não pode forçar se ele não quiser. Deus também não trabalha contra a vontade própria, Ainda né? tem um livre-arbítrio. Ainda tem um livre-arbítrio. Então, se ele escolheu... Mas, assim, é um mundo de ilusão, né? É um mundo de ilusão. Mas, assim, a igreja tem um papel fundamental nisso. O Estado tem um papel fundamental nisso. O processo de ressocialização. É complicado. Se ele não tiver a vontade, a disposição de sair, ele não sai. Não sai. E aí, para quem está no mundo do crime, só tem 2 caminhos. Isso é fato. Ou é prisão ou é cemitério. Ainda há um terceiro, pela graça de Deus, que é se arrepender de tudo aquilo e buscar o caminho o caminho de Cristo, né? Até porque, na minha perspectiva, bandido bom é bandido preso, que cumpre a sua pena e que seja ressocializado. Não o bandido morto, desde que ele não busque o confronto. Uma vez buscado o confronto, a Polícia Militar vai agir e legalmente, mas uma vez que tentar confrontar com a polícia não vai se eximir de forma alguma das suas competências. Nós temos um trabalho na nossa igreja no estado do Piauí. Então lá tem um pastor que ele cuida dos presídios. Excelente. Inclusive nós temos agora, recentemente foi feito um vídeo onde mais de 30 pessoas voltaram para o Senhor, se batizaram e no presídio. No presídio. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, o título do vídeo, 117 pessoas se batizaram. Tá bem aí no canal do YouTube, vou colocar o link aqui para você acompanhar. E esse pastor faz esse trabalho lá no estado do Piauí. Interessante que nós recebemos um pastor, que hoje é pastor, ele era do estado do Piauí, e aí ele foi alcançado por essa graça, e agora ele foi discipulado por esse pastor e abriu uma igreja em São Paulo. Então ele era um egresso do sistema carcerário. Exatamente. Tá. E lá em São Paulo ele está fazendo um trabalho justamente com esse... Qual é a outra instituição que faz esse trabalho lá? Só a igreja. Exatamente. Só a igreja. Aqui em Brasília você tem algum conhecimento desse trabalho e qual a importância de ter trabalhos como esse aqui em Brasília? Não, infelizmente não. Não conheço. Não tem. Não, tem, mas não conheço. Mas assim, se é feito, e com certeza é feito pela igreja. A igreja que vai lá e resgata, porque acredita na regeneração, acredita na mudança, acredita que as pessoas podem ser uma nova criatura. Isso a gente acredita, isso é bíblico. Todos nós somos pecadores, nós sabemos da nossa condição, nós sabemos que nós pecamos todos os dias, nós conhecemos a graça que nos transforma, e a gente quer compartilhar isso.
Então, esse trabalho é feito. Eu não conheço. Mas eu tenho certeza que é uma igreja. Com certeza. Porque eu tive uma experiência pessoal onde eu trabalhei, na verdade, não era um presídio. Era um Trabalhou centro... lá com os anjos, Exatamente. né? Com os anjinhos. Era um centro de integração a adolescentes infratores com a lei, né? E ali eu trabalhei durante 2 anos e teve vários momentos, não foi nenhum nem 2, onde nós, de forma até escondida, porque não podia estar orando com eles ali, tinha os direitos humanos, aquela coisa toda, e nós orávamos com eles assim à noite. E teve um momento que um dos jovens, ele havia cometido um crime contra a sua sobrinha de 3 anos. E ali ele chorava muito, ele pedia perdão, ele se arrependia e não queria ter feito aquilo. E aí nós oramos por ele, estava muito angustiado, uma sensação assim de angústia muito grande, e nós oramos por ele e ele foi se acalmando e a gente começou a falar de Jesus ali para ele. Assim, dentro desse mundo do crime, a gente tem que acreditar que existe solução. Sim, sim. Senão o mundo está perdido, a humanidade está perdida. Porque se nós pegarmos a palavra do Senhor, não tinha solução para Manassés. A Bíblia diz que ele foi um dos piores homens que tem o registro na palavra do Senhor. Ele mandou matar os próprios filhos. E Deus, a Bíblia fala que Deus se aplacou para com ele e ele teve a vida transformada e abençoada. Então existe sim solução para todos que estão na criminalidade. Então quando nós vemos o seu trabalho dentro da polícia, ainda ensinando pessoas que podem estar vamos dizer, sendo inseridos dentro da corporação, nós podemos ver que existe solução para quem está na criminalidade e ser um grande homem de Deus, ressocializado. Sim, reintegrado à sociedade. Sim, você falou de Manassés, mas o grande exemplo disso é o apóstolo Paulo. Um homem violento. Mandou matar Estevão. Matava um cristão. Isso, a morte de Estevão é fantástica. Ver o discurso dele antes dele ser morto, assim, é fantástico. Então, o apóstolo Paulo foi um assassino, parecia que não tinha solução e ele virou um grande homem de Deus. Então, a gente tem que acreditar nessas mudanças. Não tem como. Embora eu seja policial e existe, de fato, uma polarização e uma rivalidade, porque eu escolhi um lado. O crime está do outro lado. Existe uma guerra. Também não posso ser avesso a essa realidade. Existe uma guerra. Mas eu tenho que acreditar que do outro lado é possível sim. Existem pessoas que podem ser alcançadas pela graça. Assim como do lado de cá, também existem pessoas que podem se arrepender, serem alcançadas pela graça, se tornarem nova criatura, mas esse é o fundamento do evangelho. Mudança de vida. Tá, agora para aqueles que querem passar no concurso público... Boa pergunta. Mas não tem perseverança em estudar para conseguir a vaga. Porque não adianta também chegar na aula, não adianta chegar no dia da prova, orar e falar, Deus, me revele... Faz o download, Senhor. Me revele agora todas as respostas para eu colocar no gabarito. Não funciona. Ou pela misericórdia de Deus, talvez você acredita que Deus, ainda pela sua infinita misericórdia, possa revelar um gabarito para uma pessoa que talvez realmente não pôde estudar. Eu não acredito, sabe por quê? Porque Deus é justiça. Jamais ele colocaria alguém despreparado para ocupar um cargo. E aí não seria justo com aquele que pagou o preço, que estudou, que se envolveu com rotina, com consistência, com organização, que estudou e pagou a etapa dele. Não adianta ir pro dia da prova. Não adianta ter uma revelação, eu tô no manto e Deus vai me revelar no dia da prova, não. O certo é, passe pelo processo, estude, comece pouco, comece com 1 hora, comece com, vai progredindo. Primeiro você tem que entender o mundo dos concursos. O que eu quero? Qualquer um, aí não pode. Você tem que ter um foco, uma carreira. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Sim. Então, não é isso. Então, você quer carreira policial? Você quer carreira fiscal? Você quer carreira administrativa? Escolhe uma carreira com a qual você acha que tem compatibilidade e comece a entender daquele cenário. Quais são os cargos, quais são os órgãos, quais são as competências. Depois você passa para um desafio mais específico. Quais são as bancas, como que elas funcionam. E aí você tem que entender seu adversário, é como uma luta. Se eu for lutar com alguém que eu não conheço, a chance de perder é altíssima. Eu não sei o que ele tem para mim.
Então eu preciso entender do meu adversário, eu preciso entender das bancas, o que envolve, o que é ser aprovado no concurso, eu preciso acertar quantas, o que é um edital, o que eu preciso estudar. Então o grande inimigo que a gente tem que vencer não é os outros candidatos, não são os outros candidatos, não é o nosso coleguinha do lado ali, a pessoa que está ao seu lado ali no curso preparatório. Nosso grande inimigo chama-se banca examinadora. É o Sebrasp, a FGV, a IADES. Nós temos que superá-las. Tem que estudar tudo que há no edital ou existe algum macete para que a gente consiga ganhar tempo? Não dá para estudar tudo. O edital ele é enorme. Aí o único lugar que entra o fator sorte é aí. Eu tenho que fazer uma gestão de cronograma, um cronograma de estudos, não consigo passar por todas as matérias, e aí eu tenho que ter a sorte de cair aquilo que eu sei. Não tem como saber tudo. Agora eu faço um corte epistemológico e aí eu vou estudando aquilo que tem maior chance de cair, porque as bancas seguem um padrão. Seguem um padrão. Então o CESP tem um padrão de cobrança, sim, a FGV tem um padrão de cobrança, e aí nós seguimos esse padrão. Aquilo que tem maior probabilidade de cair. Então, se você quer fazer um estudo coerente, correto, não tem muito tempo, não tenho 3 anos para estudar. Então, comece a perceber quais são os padrões da banca, o que ela recorrentemente vem cobrando. Elas mantêm esse padrão. Então, assim, em cima daquilo que ela recorrentemente vem cobrando, você estuda aquilo. E torcer para que ela mantenha o padrão, porque pode acontecer também dela mudar totalmente o padrão. Então, de fato, é um pouco imprevisível, mas essa imprevisibilidade é mínima. Eu tenho que minimizá-la com estudo, com consistência. E outra coisa que eu falo para os meus alunos em sala de aula é você que está estudando, você tem que parar de mistificar o estudo. O que é isso? É você ter o seu cantinho, a sua sala, o seu escritório, os seus livros, o seu post-it, aquele lugar sagrado. E não, você tem que estudar sempre. Estou na fila, tenho meia hora, estuda. Está estudando. É isso. Tá ganhando tempo. Tô ganhando tempo. Tinha um compromisso, furou. De manhã eu tô com tempo livre. Estuda. Porque se eu for estudar só à noite, quando eu chegar naquele meu cantinho, com o meu livro, com a minha caneta, você não vai estudar. Eu tô colocando barreiras para estudar. Primeiro, que estudar não é fácil. Tem que ter uma disciplina. Ninguém gosta de perder horas e horas ali estudando. Mas assim, então eu tenho que minimizar os riscos, minimizar esses contratempos e estudar quando der. A nossa vida é corrida, não tem como. Olha só, os meus filhos estão aqui comigo, né? André e Eloá. Parabéns, lindos. Estão aqui comigo. Lá em casa existe um... Rapaz, a minha esposa fez uma agenda, digamos assim, e ali eles têm que seguir rigorosamente essa agenda. Ela está tentando implementar neles o hábito. Exatamente. Uhum. Então eles acordam, tem um devocional e aí segue um cronograma até a hora de dormir. Show. Tem um horário para dormir e ali, sem choro, sem reclamação. Vai cumprir o que está previsto. Tá escrito ali. Eles colocam lá, vai pintando o que fez, o que não fez. Tá, sim. E tem ali... Check. Exatamente. Show. Assim teria que ser... Da mesma forma para quem pretende ser aprovado no concurso público. Se você não tiver autodisciplina e um cronograma, não adianta. O que eu vou estudar hoje? Hoje eu quero estudar tal coisa. Não. Você tem que ter um cronograma e falar, hoje é isso, isso e isso. Amanhã, aquilo, porque senão fica muito difícil. Se não tiver um cronograma, você vai estudar só o que você gosta. A matéria que você gosta mais. Muitos gostam de direito penal. Fica só estudando direito penal. E aí esquece de outras matérias. Então, preciso ter um cronograma. E assim também é para o nosso devocional. Senão a gente fica ali só estudando o Novo Testamento ou as partes que a gente gosta, sem ter um cronograma. Não vou para o Antigo Testamento porque é muito denso. Não, a Bíblia é um todo, ela é integral, ela é hermética, ela é um todo, é indivisível. Então eu preciso estudar tudo. Então eu preciso de cronograma. Sem cronograma não dá. Estudar aquilo que está na minha cabeça não dá. E estudar sem ritualizar, sem mistificar o estudo, sem o seu cantinho. Não tem essa de ter o seu cantinho de estudo. Se você tiver, ok, perfeito. Quem tem esse tempo, eu tenho todas as manhãs livres. Ok, lindo. Você é um privilegiado. Agora, e para quem trabalha o dia inteiro? Eu tenho muitos alunos que chegam lá à noite, cansados. Você vê o cansaço na cara, mas o cara tá lá, tá estudando, se dedicando. Então ele tem que fazer com que durante o dia ele tenha períodos de estudo. A gente tem que estar com a nossa mente aberta para isso. E aí o que a sua esposa maravilhosamente está fazendo é implementar neles o hábito de estudar. Então quando eles crescerem, se mantiverem e vão manter,
esse hábito vai ser muito mais fácil serem aprovados, porque eles vão ter o hábito de estudar. Então vai ser fácil criar uma rotina e seguir. Porque a gente tem essa tendência de criar o próprio cronograma e se sabotar, né? Esse é o problema, a gente se sabota. A gente fala, amanhã eu vou acordar às 6. Dá 5 e pouco, fala, não, mais meia horinha. Já se sabotou. E aí tu vai. Meia hora é complicado, meu irmão. Nossa, aí você no seu subconsciente, você se sabotou. E aí você está criando o hábito de não seguir aquilo que você propõe. Então, se falou que vai acordar, acorde. Se falou que vai estudar, vá estudar. Se falou que vai, vá. E aí você vai criando o hábito de realizar. Aí você se torna como eu brinco, você se torna um fazedor. Você vai fazendo. Fazendo. Propõe, faz. Propõe, faz. E aí não tem pra onde correr. Uma hora a sua aprovação chega. Nos últimos dias, nós tivemos aí algumas situações que eu encaro como uma enfermidade mental, digamos assim, né? Pessoas que precisam ter a sua mente sarada. Vamos dar um exemplo. Diga. Tu já acompanhou alguma ocorrência do bebê reborn? Esses dias eu gravei um vídeo lá no meu Instagram então, falando, cara, essas ocorrências, assim, em Brasília, nós já tivemos algumas. Sério? Já tivemos algumas. Já tivemos ocorrências onde as pessoas confundiram o bebê, o reborn, com uma criança presa no carro, chamaram a polícia, pensou que era uma criança. Porque ele é parecido, né? Sim, então, sim. Criança presa no carro é prioridade. Prioridade. E aí a polícia teve que quebrar o carro quando pega... É o bebê reborn. Bebezinho reborn. Aí não tá. Já vi ocorrências e não dá outros... nada também ter quebrado o carro, Não, né? Eu não sabia. Não, sim. Não sabia. É não muito parecido. Não tem como saber que é boneca. E se não for? Sim. E aí? O policial vai responder por prevaricação. Já vi em outros estados discussões em fila, mulheres portando o seu bebê reborn, querendo ter prioridade na fila. Não, aqui minha criança, querendo pegar a filha prioritária. Deu discussão, deu ameaça e a polícia foi chamada. Basicamente são essas. Criança perdida, trancada no carro, confusão a partir de bebê reborn porque a mãe queria ter... A dona da boneca queria pegar a filha preferencial. Cara, mas isso sei lá, é fruto, não. Né? É fruto daquelas pessoas, tem alguma situação ali que precisa ser resolvida. Sabe por quê? Eu fiz um vídeo também no meu canal e fui dar uma estudada sobre isso. A pessoa que pega um bebê reborn tendo como uma criança, uma pessoa, ela precisa ao meu ver, de cuidados, tá passando por algum problema. Até falo no vídeo que às vezes pode ser na tentativa de aliviar alguma dor, algum trauma. Sim, transfere para aquele objeto. Pode acontecer. Mas eu fui dar uma estudada, vamos dar um exemplo, rapaz. Eu não sei agora qual é o país, mas tem um camarada lá que ele paga uma babá porque ele se recusa a ser criado como adulto. Ele tem chupeta, ele tem 30 e poucos anos e ele paga alguém para cuidar dele como uma criança. Então ele tem chupetinha, ele usa fralda, ele é um bebezinho. E aí a pessoa fica ali cuidando dele. Isso acontece. Eu não estou lembrado agora o país. Ah, deve ser algum país europeu. Aí tem um outro... Algum país rico. Exatamente. Tem um outro caso onde uma pessoa... Ele é normal, ele trabalha, tá tudo certo, mas à noite ele se transforma em um cachorro. Ah... Ele é fluido, assim. Ele se transforma ora em um humano, cachorro. Tá. Então, se nós formos pegar, Vinícius, dentro desse contexto, precisamos realmente entender, como diz aquele texto da palavra do Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós precisamos entender que estamos vivendo em um país de pessoas precisando de cura, Sim. de libertação. Sim. Então quando nós vemos assim, eu acompanho o seu Instagram, a minha esposa também. Para quem não acompanha, @Vinícius Rocha. Daqui um pouquinho, calma, você vai colocar, DF. calma, segura aí. Olha só, então a gente vê sempre você usando provérbios ou a palavra de Deus para pegar esses... Temas atuais. Exatamente. Pegar temas atuais e inserir a palavra. Sim. Mostrar que existe sim cura, libertação, existe sim uma luz no fim do túnel. Sim, você citou esses exemplos aí, a gente vê que parece que tem uma tendência a retirar a identidade do ser humano, né?
E aí, a nossa identidade foi dada por Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E parece que tem um mover de Satanás, assim, tentando tirar a identidade do homem. Ou colocá-lo como objeto, ou colocá-lo como animal. Isso aí é prejudicial, é perigoso. Então, jamais perca a sua identidade. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Existe um caminho para você. Você que se acha perdido, você que está longe dos caminhos de Deus, existe um caminho, existe uma possibilidade. Você pode sim se tornar uma nova criatura desde que você creia, abra o coração e, acima de tudo, reconheça que precisa. Porque não há mudança naquele que acha que está certo. Se você acha que está certo e acha que faz tudo adequadamente, para que mudar? Então, o primeiro passo é se reconhecer como pecador, se reconhecer como aquele que precisa de mudança, precisa de restauração, e as portas vão se abrir. A graça de Deus pode entrar na sua casa e te transformar e te fazer nova criatura. Isso é que a gente busca sempre. E a sociedade, de fato, precisa. E a polícia lidar justamente com esses fatos, com essas mazelas da sociedade. Nós, muitas vezes, somos chamados em ocorrência para sermos mediadores. Não é nem para resolver de forma policial, mas às vezes para conversar. Tem pessoas que chamam a polícia para conversar. Muitos policiais que estão ouvindo a gente sabem disso. Para conversar, para pedir conselho, pessoas que estão sozinhas, pessoas que moram só. Os pai e mãe de pet. São pessoas que trocam a convivência humana por convivência com os animais. Amam os animais e deixam de amar as pessoas. Então é uma tendência. Amam os objetos e deixam de amar as pessoas. Então o que a gente precisa mais é se importar um pouco mais com o próximo. Você que é profissional, dê o seu melhor. Você que trabalha em qualquer que seja a área de saúde, área de educação, procure dar o seu melhor. Existe mudança, existe possibilidade de mudança. A graça do Senhor é aberta e pode alcançar a todos. Provérbios 16:32. Melhor é o homem paciente do que o valente. E aí, nesse caso, tu é mais paciente ou mais valente? Aí tem que ter um misto. Tem que ter um misto. Depende da situação. Onde precisa valentia, se você for paciente, você vai ser engolido. Onde precisa paciência, se você for um valente, você vai ser um perdido. Você não pode resolver as coisas que demandam paciência de forma violenta. Vai ser um truculento, Você vai errar, vai passar da curva, vai ser um imprudente. E onde precisa de paciência, onde precisa de agressividade, de ação, você não pode ser o paciente. Tal. Então, acho que equilíbrio, parcimônia, que também é um dos frutos do Espírito, né? O equilíbrio ali, a parcimônia, ter o ponto certo de agir. E quem é esse regulador? O Espírito Santo. Eu acho que sermos guiados pelo Espírito nos faz agir na hora certa, recuar na hora correta. E é isso. Então, o apelo isso é uma das minhas orações, assim, eu sempre busco. Eu queria, como eu falo com a minha esposa, assim, eu queria sentir mais. Pessoas que chegam na igreja e sente aquele arrepio, sente aquela presença, e eu não sinto. Mas eu sei. E aí eu me baseio naquele texto que Jesus fala para Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram, porque é uma fé racional, baseada naquilo que sabe e não naquilo que sente. Mas assim, aquela pessoa que sente, que tem essa percepção espiritual, que sente a atmosfera mudou. Tem essas pessoas, né? Que você tá no culto assim, daqui a pouco vem aquela presença, as pessoas sentem. Eu não sinto nada. Eu não sinto nada, mas eu sei que Deus age. E é maravilhoso, porque eu sei que Deus faz. Então é isso, Deus é fantástico. Meu querido, já estamos chegando aqui no final do nosso podcast. Amém. E uma pergunta bem interessante. Em sua trajetória, houve algum momento que marcou a sua fé ou visão de mundo? Boa pergunta. Assim, eu acho que a cada serviço, não tem como definir um momento. Mas assim, a ideia de que o policial está lá para servir é muito importante. Assim como o cristão está para servir, o policial, aquele que trabalha, o cristão que tem uma profissão, ele está lá para servir. Independente da profissão. Independente da profissão, isso é do cristão. Se o nosso mestre, aquele que nós temos como exemplo de vida, que é Jesus, ele serviu ao seu próximo, serviu os seus discípulos, lavou os pés dos discípulos, assim, e teve uma vida dedicada às outras pessoas, por que não a nossa? Já que nós nos denominamos cristãos, e cristão é imitador de Cristo, por que não servir? Né? E a gente vive num mundo em que os cristãos acham que eles querem ter. Nós somos baseados pelaquilo que temos. Se você tem um carro do ano, você é mais abençoado do que o irmão que anda de ônibus. Se você tem uma calça de marca, você é mais abençoado do que o irmão que anda com a roupa do bazar.
E não tem nada a ver. A presença de Deus não tem nada a ver com isso, com bens materiais. Então, na verdade, eu acho uma babaquice olhar a bênção de Deus pelo viés do material. E aí nós estamos para servir e não ser servido. Aí eu acho um grande desafio para os líderes religiosos, os pastores, que eles estão lá para servir e não serem servidos. E existem determinadas estruturas religiosas onde os pastores só são servidos. E entregam pouco, se doam pouco, né? Não é o caso da sua igreja, não é o caso da minha, mas existem igrejas assim, infelizmente. Infelizmente. Eu não posso nem dizer se são maioria ou não, mas de fato existe. Mas a grande marca do que a gente está falando aqui é, independente da sua profissão, você é um cristão, dê o melhor, sirva as pessoas, seja um ponto de apoio, um ponto de referência, esteja lá para ajudar. Para fechar, eu utilizo a inteligência artificial. Eu a cada momento. Certo? Mas eu uso para o bem. Sim. Eu sempre utilizo para poder fazer alguma coisa. Existe esse mesmo uso para criminalidade? Sim, e infelizmente aí nós temos cada vez mais o índice de crimes digitais aumentando. Com né? certeza Com certeza. E as pessoas têm que se prevenir com relação a isso. Terem a senha dupla proteção nos seus dados. Existe uma lei que o governo lançou sobre a proteção de dados, mas assim, a maior proteção está sobre os nossos ombros. Nós temos as responsabilidades de preservar os nossos dados, de evitar fornecer dados, de clicar em links que a gente não conhece. Mas está crescendo. Mas a inteligência artificial entrega os dados, dependendo do que o comando que eu coloque, vai entregando? Não, acho que não. A inteligência artificial que a gente usa, ChatGPT, DeepSeek, Gemini, eu acho que isso aí não. Mas os criminosos estão evoluindo cada vez mais na utilização de tecnologia e crimes digitais estão aumentando. A Polícia Civil faz um trabalho fantástico com relação a isso. Tenta reprimir, mas como é que você bloqueia o vento? Não tem como. A internet é como se fosse o vento. E sopra onde quer e vai, é difícil limitar. Então, cabe às pessoas serem mais prudentes no uso, na concessão de dados. De novo, a responsabilidade está sobre os nossos ombros. Nós que temos que ser mais cuidadosos. Onde que encontra o professor Vinícius? O professor Vinícius você encontra no @ViníciusRochaDF. Segue lá no Instagram. Sempre compartilho vídeos motivacionais. Faço análise de contextos. Então, você que já me segue, continua seguindo. Compartilhe lá os vídeos. Eu sempre uso essa ferramenta como meio de propagar não só aquilo que eu acho, mas a palavra. E a meta é crescer. É crescer, ser relevante, ser influente, influenciar as pessoas pro bem. E voltando a essa história da inteligência artificial, para quem quer estudar é fenomenal. Você antecipa uma fase que, assim, em vez de criar seu próprio material, você pode pedir para a inteligência criar um material, mas você tem que estudar. Então, aquela fase de criar o próprio material, a inteligência artificial já faz por você. Então, você não precisa partir do zero. Ela cria para você, você dá o prompt correto, ela cria e você mastiga. Você estuda. Então, ela otimiza seu tempo. Eu acho fenomenal. Fenomenal. É lógico que eu não posso substituir a minha inteligência por ela. Houve um caso nos Estados Unidos. De uma aluna que queria o reembolso porque o professor estava usando a inteligência artificial. Sério. E aí a faculdade falou o seguinte: ele está sendo pago para te ensinar. Desde quando o ensino foi válido, não importa a fonte. Sim. Se ele trouxe de lá e você foi... Se ele trouxe de um livro ou de uma inteligência artificial, o importante é que ele te ensinou e passou a matéria. Ela tinha que pensar o seguinte: se ele não ensinou o que estava previsto, aí sim ela pede reembolso. Agora, se ele ensinou o que estava previsto, ok. Então eu não vejo problema em utilizar a inteligência artificial. Lógico que se eu fosse professor, na cadeira lá com o nosso professor Gideon, nosso mestre lá de processo civil, eu na cadeira, se eu fosse titular de uma cadeira, eu deixaria os alunos estudarem, mas todos os processos, todos os trabalhos deveriam ser apresentados de forma oral. Você me entrega o trabalho escrito, lindo, mas eu quero que você fale. Vamos lá, vamos ver se você decorou, aí se você entendeu. Pode entregar, pode usar a inteligência, mas eu quero saber aí, fale. Porque eu acho que a gente tá numa era que a comunicação é fundamental.
Então, ter competências comunicativas é essencial. Falar bem é essencial. Se comunicar é essencial. Se relacionar bem é essencial. Então, falar é essencial. Então, quer apresentar um trabalho? Fale. Tá certo. Meus queridos, que Deus te abençoe. Finalizamos aqui mais um podcast Pão de Fé. Vinícius, que Deus te abençoe. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado, irmão. Até a próxima. Muito obrigado. E eu vou estar disponibilizando os próximos episódios. Que Deus possa te abençoar grandemente. Um forte abraço. E não se esqueça, não se inscreveu? Se inscreva, deixe seu like, ative o sininho das notificações, deixe os comentários, que isso é importante. E que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém. Fechou. Competências comunicativas. O que acontece?